Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 203. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, meus queridos companheiros, e estamos aqui hoje para falar sobre Brasileirão. Não o Brasileirão da rodada que não existiu, mas sim vamos falar sobre um formato. Qual o melhor formato nós poderíamos pensar para melhorar o Brasileirão? O sucateado, o rejeitado Brasileirão, ou como nós gostamos de chamar aqui, o Pantanão brasileiro, né? Nós podemos pensar para melhorar essa bagaça que passa oportunidade, a gente perde a oportunidade de melhorar ele. Boa noite, Marcão. Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite a todos. Vale a reflexão, mas eu continuo não conhecendo sistema melhor do que pontos corridos. André já foi de Vasco. Mas quem não foi de Vasco é nosso amigo Eudes, que já está aqui. Olá, Eudes. Chegou cedo hoje. Ele chegou muito bem-vindo, hoje. Meu querido. Boa noite, senhores. Se não tem jogo, não tem crise. Pois olha aí, Eudes. Por isso que eu digo que a melhor época do ano é aquela quando acaba-se a temporada. A gente não tem dor de cabeça, não passa vergonha. Então, eu particularmente gosto. Temo a discordar de você, porque pro Flamengo entrar em crise não precisa nem jogar. Boa. A gente viu isso nas últimas semanas. É verdade. Foi dentro de campo que estourou a crise? Não, foi fora dele. Pro Flamengo ter crise, basta apenas ter Flamengo. Basta apenas ter Flamengo. Tá? Agora, crise, uma partida ou outra, logicamente. Os últimos dias a gente não teve jogo, mesmo assim a gente estava entrando numa crise. Olha só. Né? Estamos aqui com... Olha aí. Aqui, ó. Para você que está nos ouvindo. O nosso Gabigol. O nosso Gabigol está aí, ó. Fala, explique-se agora, o senhor André. Porque daqui a pouco vão chegar aí o pessoal tirando foto sua e postando na internet. Você vai dizer que é montagem, que é fake news. Isso aí. Não, isso aqui nada mais é que um jogo beneficente. E aí eu fui convidado. Saiu pela culatra aí, né? Pegou espertinho. Bom, galera, hoje vamos aqui, né, tratar de um tema que a gente gosta muito de comentar aqui, sobre Brasileirão, né? O Maurício falou que tem que ser um especial de fim de ano com Cris Extra-Campo, Gabi Braz, esposa do Landim, etc. Boa. Você me lembrou de uma coisa muito boa. Me lembrou muito bem de uma coisa. Você falou que não tem crise. Notícias hoje de que o Marco Braz estaria envolvido em escândalo de corrupção, que poderia ser preso. Não precisa de jogo. Não posso acreditar. Não precisa de jogo, meu irmão. Pois é, Marcão. Foram aí os bastidores. Não existe. Bastidores das notícias aí de que houve um possível escândalo aí, né? Não de agora, seria de 2016, se não me engano, 2015, de que Marcos Braz, mas outros deputados, né? Ou não sei se era vereador, algum político aí da vida, estariam envolvidos em um esquema aí, houve aquela coisa sempre, né? Sei como que é, mas de que um suposto tal, então é coisas que acontecem, né? Poxa. Não se pode confiar em mais ninguém nesse mundo. Pois Mateus, né? Então, para entrar aqui só precisa ser Flamengo, né, meus amigos? Bom, galerinha, mas vamos entrar no nosso tema principal de hoje. Vamos falar sobre Brasileirão, né? Nós temos aí nosso Brasileirão, nosso famoso Pantanão brasileiro. E boa noite, Cássio, chegando aí mais uma vez. Muito bem-vindo, Cássio Divino. Nós temos aí todo mundo sabe, né? Pontos, na pontuação, até a última rodada, e 20 times. Só que, né, existem outras possibilidades também que são interessantes, né? O Brasileirão nem sempre foi de pontos corridos, já foi em outros formatos. Mas, assim, mediante a nova situação, nova realidade do futebol brasileiro e como ele se propõe perante o ano, né?
nós tivemos uma mudança muito grande do passado para agora, né? Não dá para a gente querer comparar o futebol antigo com o futebol atual. Não é inteligente fazer isso, né? Muitas vezes a gente quer comparar, porque antigamente não tinha 80 jogos, antigamente muita coisa era diferente, o futebol era diferente. Olha, assim, Matheus, o Zico sempre contou que na época dele houve temporadas que eles fizeram 92 jogos. Tá, mas então, aí vamos para os diferentes. De 80 jogos aonde? Esses 80 jogos eram jogados aonde? Porque olha, tem uma questão importante aí. Grosso modo, você podia ter... Assim, em 79, a gente teve 2 campeonatos cariocas dentro do ano. Tanto que o Flamengo é tricampeão 78, 79, 79. Aí tem muita gente que diz assim, Flamengo inventa, como é que pode ser tricampeão em 2 anos? Ué, fizeram 2 campeonatos cariocas no mesmo ano. E a gente ganhou. E ainda do Carioca eu não duvido nada. Entendeu? Do Carioca... Aí o Flamengo ainda tinha aquelas excursões de Bye-Bye Brasil, que o Flamengo excursionava pelo Brasil, e o Flamengo fazia jogos no exterior. Torneio Ramon Carranza, Tereza Herrera, o Flamengo era convidado para essas coisas. E jogava todo mundo. Não tinha essa de o fisioterapeuta avisou que não pode, o exame mostrou. Não tinha nada disso. E aquele time do Flamengo, para os padrões da época, se movimentava bastante. Porque o jogo do Coutinho demandava eterna mudança de posição. E a história da teia de aranha, entendeu? Então, assim, além disso tudo, eles jogavam muito futebol e jogavam muita bola. Ainda tem esse detalhe. Então, pois é, mas não ficava derrubando o técnico a cada 6 meses, não. E tem isso, né? Assim, né, a gente comparando, eu acho um equívoco a gente querer comparar, porque logicamente é um cenário completamente diferente, né? Hoje o estadual, que era a menina dos olhos de ouro, né? Aí para os times era um campeonato mais importante. Logicamente você tinha Brasileirão, mas o estadual era o mais assim, o mais desejado pela rivalidade local. A Libertadores não era uma obsessão. Não era uma obsessão, exatamente, bem lembrado. Não era sobre isso que hoje. Não havia a Copa do Brasil. Exatamente. Que começou em 1989 ou 90. Então, não existia todo esse cenário que hoje existe. Hoje que estadual, já tem campanhas de que acaba o estadual, aquela coisa toda. Muita gente já defende o fim do estadual. Desde 83. Porque agora, exatamente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores se tornou esse campeonato mais desejado por uma questão, acho que natural. Assim como na Europa hoje, a Libertadores, a Champions né, o brilho nos olhos de todo o time. Diga lá, André. Não, assim, quando você fala essa narrativa, é uma ótima... Deixa eu ver. Uma ótima noite a todos. Quando Gonzaga... Tá me ouvindo legal, Gonzaga? Estamos ouvindo legal. E vendo também. Marcos Oliveira, está ouvindo legal? Então, o que acontece? Eu lembro em 2009, o meu amigo falou, tu parece o PVC. Eu falei, só que ele é fera. Eu não. O que acontece? Em 2009, foi o último jogo, o Flamengo teve o último tricampeonato lá do Carioca, despedida do Fábio Luciano. E eu lembro que o campeonato aí, ó, Carioca... Explique-se agora para a torcida. Aí. Vai querer falar do Gabigol agora? Chamar Gabigol para live. Do Gabigol agora? Tá na internet, meu irmão, já era. Já era. Torcedor do Flamengo é visto com camisa de outro time em live. Não, mas são aliadas. É porque a Nação 12 é aliada com a Jovem Flá do Flamengo. Aí tá tudo no Mato Flor. Você viu a ordem que ele colocou, Matheus? Ele botou a do Inter em primeiro lugar e depois ele botou a do Mengão. Ele prioriza a do Inter. Exatamente. Aí o que acontece?
E essa patrocinadora aí na sua camisa, que é rival da patrocinadora do Flamengo? É verdade. É verdade. Eu tô aqui, ó, Didas. Vai lá. Diga seu comentário pra gente. Aí o que acontece? A gente tem que ver o seguinte. O Marcos sabe, o Gonzaga sabe, como é que é a importância das federações, o critério de eleições, como é que é todo o proceder, todo o procedimento, todo o mecanismo. Beleza. Show. Tem lá. Só que a essência campeonato carioca, ela começou a se perder quando ela já passou a ser vista, tipo assim, como uma coisa... Caramba, é o 40º título, é o 30º título, é o 35º título de qualquer time que tivesse ali. Então, o que acontece? Não qualquer, literalmente, mas os cabeças das suas devidas regiões. Então, era mais do mesmo. Ou era o protocolar, o Cruzeiro ou o Atlético em Minas Gerais, Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo no Rio, e em São Paulo, respectivos times principais, os 4 grandes. Então, tipo assim, ficou uma coisa muito protocolar. Então, você já perdeu aquela gana, porque também o campeonato carioca, o campeonato paulista e os outros demais, campeonato gaúcho também, baiano, também o pernambucano, gente, ele tinha um valor que hoje não tem. Não tem esse valor literal, esse valor. Mas, André, você não acha que nos estados de Norte e Nordeste o estadual continua tendo muito valor para eles? Já que eles não são maioria na Série A, na Série B? Não, sim. Então, para eles ainda é muito importante. E eles ainda tornaram a Copa do Nordeste muito importante para eles. Sim. Assim, a Copa do Nordeste. Sim. Eu fiquei. Sim, eu até fiquei refletindo uma situação. Muita gente se questionou. Parou 2 rodadas, parou acho que 15 dias do Brasileirão, ou 10 dias. Para quê? Então, gente, a parada em si, ela não foi uma... Se me perguntasse, faz sentido parar um mês o Campeonato Brasileiro em pró das vítimas do Rio Grande do Sul? Eu poderia até falar assim, gente, faz sentido, desde que essa parada ela tenha algum efeito benéfico a todos. Por quê? Não tem competições de vôlei, não tem competições de judô, de outras modalidades frequentes e transmitidas igual ao futebol. O futebol ele arrecada, o futebol ele tem agora com apostas de futebol, patrocinadores, tem também todo um envolver de marcas. Então, assim, a gente tem que ver em todos os processos como é que foi esse desenrolar e o que é que surtiu de efeito. Por quê? Tem que ver se valeu a pena. Se o Flamengo valeu a pena realmente, essa parada foi uma parada, como é que se fala? Se foi uma parada muito benéfica, porque é muito peculiar para cada clube. Mas vai, Marcos, dá teu gancho também. Não, eu concordo com o Lucas Souza em gênero, número e grau. E a chance que a gente tinha para consertar essa disfuncionalidade era a pandemia. Sim. Ali o pessoal podia que ter consertado isso. E pronto. O pessoal que está ouvindo a gente no podcast, o Lucas Souza falou que o calendário tem que seguir as mesmas datas do calendário europeu. Sim. Do futebol europeu, na verdade, né? Quem não pra gosta que dessa exatamente teoria, não haja essa discrepância e a perda durante a competição dessa história pela condição climática. Você sabe que o calor do Brasil é sempre a justificativa para o futebol ser vagabundo aqui. Mas admitamos o seguinte: os meses mais quentes do ano são janeiro e fevereiro. E onde volta o futebol. Eu não concordo com essa afirmação. Vamos pensar o seguinte: na Europa existe a parada de inverno. Sim. A Alemanha, inclusive, tem a parada mais longa.
Se eles param pelo inverno, aqui para janeiro. Por causa Pô, mas é diferente, Marcos. Então, não tem o campeonato, sei lá, o campeonato de Berlim. Entende? Então, assim. Mas André, a questão gente. é a seguinte: na hora que vem com o argumento fraco desse do clima, é fácil de montar. Eu só estou dizendo e outra que dá coisa. pra fazer. E outra coisa. Peraí, então quer dizer que só é possível fazer futebol durante o dia? À noite não existe? Esse é o ponto. Onde o clima é mais, é mais ameno? Agora, você quer ver uma coisa? Por que mulheres têm que jogar 11 da manhã? Por que a base tem que jogar 10, 11 da manhã? Quem foi o maluco que inventou esses horários para jogar futebol? E peraí também, a gente não tem futebol em janeiro? Não tem futebol em fevereiro? Mas a gente tem que ressaltar que as federações têm um grande peso. É isso que vocês não estão considerando. Mas, assim, não, se a gente for por esse caminho, André, então não adianta discutir. Exatamente. Não adianta propor. Entendeu? Porque se esperasse alguma coisa a deles... gente tem o livre-arbítrio e a liberdade de exercer nossa imaginação, de sugerir formas alternativas, melhores ou piores, aí vai do gosto de cada um. Eu imagino que o Matheus tem aí na cachola dele uma ideia, uma proposição de modelo que ele quer apresentar. Então, eu estou aqui ávido, esperando para ver qual vai ser a surpresa que ele vai nos brindar hoje. Não, então, esse argumento do calor não se aplica. E é outra coisa, vamos lembrar que o Brasil é um país gigante, é um país onde temos climas completamente diferentes, e existe uma coisa chamada noite também, que questão de calor, né? O Catar fez Copa lá, e lá é o calor. A Arábia Saudita também vai fazer uma Copa lá e a FIFA não deixou de fazer por causa disso. Então, lembram-se da Copa de 94, aquele famoso jogo da Alemanha com a Bolívia com temperatura de 50 graus no Texas? Não, eu estava aprendendo minhas primeiras palavras. Foi uma loucura, meu. Esse jogo é lembrado até hoje como a coisa mais absurda de você submeter jogador à condição desumana na história da Copa do Mundo. Isso, porque, assim, o prejuízo causado pela a diferença dos calendários em termos futebolísticos, porque nós vamos, assim, nessa dança de cadeiras de vai e volta, no meio da temporada nós perdemos jogadores que poderiam fazer uma diferença. Por exemplo, vamos citar agora, por exemplo, o Hendrick, que é o menino, né? Agora, mais assim, o novo prodígio do futebol brasileiro, que vai sair. Não sei se quando ele vai sair. Agora. Mas agora já, né? Já, é verdade. Isso. Então, esses jogadores. Boa noite pro Lucas Souza, que a gente não deu boa noite para ele. Seja muito bem-vindo, Lucas. Sim. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Isso, ou seja, essa perda é aquele que a gente fala assim, poxa, nós perdemos nossos jovens. Se não tivesse isso, ele poderia, por mais que ele fosse, não teria essa perda. Agora o Flamengo negociou fazer os melhores. Exatamente. Quando você vai entrar na segunda metade, que é a mais importante. E você não consegue repor, muitas vezes, de uma forma eficiente. Sim. E quando repõe, Matheus, você ativa começamos tudo de novo. O técnico vai pedir tempo, porque o time, né, foi alterado, o jogador tem aquela baboseira toda que a gente já conhece. Então... Até aquela época que a gente tinha a Libertadores ainda terminava no primeiro semestre do ano, e você tinha aquele longo período entre o Libertadores e o Mundial. Cara, os times chegavam lá praticamente completamente diferentes do que ganhou. Ainda tinha aquele migué de contratar o jogador só para o jogo do Mundial, lembra? Então, mais uma vez, o Marcão lembrou muito bem de uma... A desculpa era o quê? Não tem como a gente fazer essa mudança, né? Não dá tempo, nós temos um calendário muito apertado, não dá para a gente esperar tanto tempo para fazer uma pausa. Veio a pandemia, nós voltamos quando? Exatamente no período ali. Ou seja, houve a oportunidade. Sim, houve oportunidade. De ouro. A gente pegou o ano seguinte e esculhambou completamente 2021. E os estaduais não foram alterados
por conta disso. Continua. Agora, não, tipo assim. Uma coisa curiosa, né? A gente tinha que ressaltar aqui. Mortes são mortes. Isso é o fator lógico. Mas o André tá puxando pra uma tragédia hoje, que não sei porquê. Não, porque, tipo assim, não, escuta. Acho que ele não quer tratar do tema. Ele tá. Deixa eu explicar, vocês vão entender. Não. É porque é por isso mesmo. O tema leva a isso. Esse adiamento não é por falta de energia, não é por falta de luz, é por toda uma calamidade social. E valemos ressaltar uma coisa: calamidade pública, melhor dizendo. Que quando teve a pandemia, houve aquela junção, que foi a única oportunidade que o Rio de Janeiro e o Brasil, melhor dizendo, teve 2021 e 2022, no Campeonato Brasileiro sequência. Teve aquela... Lembra, Marcos? Na verdade, foi 2020 e 2021. 2021. Teve essa emenda. E eu fiquei imaginando... O que aconteceu foi que assim que acabou o Brasileiro de 20, vieram os estaduais e já continuou com o Brasileiro de 21. Não teve mês de férias naquele momento. Só isso. Então não teve 2 emendas de temporada, não, né? Não, teve os estaduais entre os 2 brasileirões. É assim, a temporada que a gente fala, no mesmo, houve a finalização de 2020, foi 2021, e logo em seguida, logo em seguida, já toca o barco, começa 2021. Estadual. E não diminuiu o número de clubes, não mudou a sistemática daquele ano, pelo menos, do estadual, foi tudo igual. Então... Exatamente. Então, e aqui a gente, assim, a gente está falando de um país continental, um país gigante, que nem o Brasil, muito diferente dos países da Europa, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Mas você sabe, Matheus, que os caras que estão indo para a MLS, principalmente os europeus, quando vão para a MLS, nenhum deles se toca que lá é gigante também. Lá, as viagens são longas, temperaturas diferentes. A Austrália é outro país, campeonato, que as distâncias são muito longas, entendeu? A Índia, quem joga na Índia, também enfrenta calor inacreditável, umidade, longas distâncias. Então não é só o Brasil que goza desse privilégio do clima, entendeu? Não, sem dúvida. Você lembrou, assim, o Brasil está nos top 5 maiores países do mundo aí, né? E, sem dúvida, os Estados Unidos, a Austrália também são outros gigantes. Agora, comparado à nata do futebol, que a gente gosta de falar, né? Os times europeus, o futebol europeu, e a gente não pode deixar de falar, que é lógico, a gente precisa falar, do suprassumo, que seria a Premier League, como o campeonato, assim, o mais bonito de se ver, sim, de toda a sua composição, que hoje é a Premier League. E assim, a Inglaterra cabe dentro de qualquer estado brasileiro, eu acho. Sei lá, tirando Sergipe, esses estados pequenos, super pequenos, aí a Inglaterra cabe na Bahia, no Goiás, Tocantins, Amazonas, cabe uns 5 lá, sei lá quantos, São Paulo, e por aí vai. Mas você quer ver uma coisa, Matheus? Nesses países como Inglaterra, como França, quando a distância é muito curta, hoje em dia, a pressão social pela questão climática dá polêmica quando um time pega um voo de 30 a 40 minutos. As pessoas acham que é um absurdo fazer uma viagem dessa por conta de podia gastos... fazer pelo trem. Por trem. Entendeu? Por trem. E aí, o Paris Saint-Germain comprou um barulho na temporada passada por causa disso. O técnico foi fazer gracinha, fez uma piada de péssimo gosto. Terminou a temporada, o Paris Saint-Germain começou a fazer um acordo com a Sociedade Nacional de Transporte Ferroviário da França para achar um jeito do Paris Saint-Germain fazer determinadas viagens por trem. Porque hoje na Europa a pressão pela crise climática, para as pessoas se tocarem, é muito forte. Entendeu? Outro dia o Guardiola reclamou que eles tiveram que viajar de ônibus. Entendeu? Então... É a galera que vai lá para essas reuniões climáticas, todo mundo de jatinho, para falar que os outros tá poluindo demais, né? Essa galera aí. Mas, de fato, são alternativas super válidas. Logicamente, a gente não vai falar do Brasil, porque Sim, a gente não tem trem. Um país nem tem para ir. A gente não tem trem. Ô, desgraça, rapaz. A gente não tem
E se tivesse, teria que ser E o que trem-bala para tinha, poder Matheus, chegar. e pelo menos a gente tinha um Rio e São Paulo, flecha de prata, acabou. Alguma coisa assim, né? Que seria. Infelizmente. A melhor coisa do mundo é você viajar de trem. Coisa maravilhosa. Então, são alternativas que aqui no Brasil, logicamente, não se cabe por conta, né, da distância cavalar que existe aqui, Sim. continental que temos. Agora, assim, a gente sabe que depender da CBF, depender dessas entidades que o André está falando aqui, seria uma perda de tempo, porque se elas quisessem, teriam feito. Então, eu acho que essa pressão precisa vir de fora para dentro. Precisa haver uma mobilização dos clubes, através principalmente. da liga profissional. Isso aí. Sim. Mas os caras não conseguem nem formar uma liga só. São 3 ligas assim, hoje em dia. Por que é tão importante hoje a gente estar falando isso? O que tem a ver nós estarmos falando disso? Porque essa pressão, já que os clubes também não se movimentam para fazer, é preciso que a gente comece a conversar sobre isso cada dia mais e mais para que reflita, enfim, nas decisões das diretorias, dos clubes, porque quando eles reclamam, senhor, como a gente vê pateticamente muitas vezes, seu Brás, seu Landim, Spindle, lá reclamar de fulano, cicano, beltrano do calendário. Foi denunciado, rapaz. Foi denunciado, é brincadeira. Ele perdeu as estribeiras Salve, lá Alexandre. em Paulista. Salve, Alexandre, seja muito bem-vindo. Então, mas qual é o seu modelo, Matheus? Como é que você gostaria de ver o Campeonato Brasileiro? Não, assim, hoje, a minha ideia não foi nem tanto debater modelo, mas sim algumas ideias que a gente poderia implementar sem radicalismo. Sem radicalismo. Então eu já falei. Você está falando da alteração do ponto corrido. E sim. Assim, eu tenho hoje. Acessórios. Isso, que a gente poderia implementar. Tá? Eu já contei aqui em alguns programas anteriores. Cara, eu tava. Só para vocês que estão assistindo aí, cara. Assistam um programa passado, 2023, chamado 2003, o Reflexo da Editoria, e 2023, 2024 irá ser repetido em 2023, que a gente foi profético em tudo que a gente falou, se está se cumprindo esse ano. É impressionante. Aliás, eu preciso contar para vocês depois uma experiência que eu tive sábado. Foi muito engraçado, cara. Beleza. Aí, então, o formato, eu já falei que eu, hoje, não gosto do formato pontos corridos até o final, porque passa ano e ano e ano, a gente vê a mesma falha na questão do formato do pontos corridos, em termos do que ela se propõe. Lá na Inglaterra, a gente decidiu na última rodada, por que motivo? Eu sabia que você ia falar isso aí, eu tô com a Premier League aberta aqui para mim. Mas assim, você citou um exemplo. Você citou a vírgula fora, aquele ponto fora da curva ali. É fato que se a gente fizer uma estatística fria dos principais campeonatos, quantos campeonatos foram decididos, vamos supor assim, com 2 rodadas de antecedência, ou 3 rodadas de antecedência, talvez você tenha um número significativo. Tá? Mas não existe maneira mais justa, Matheus. Não, eu entendo. Eu já fui muito nesse viés da justiça. Porque é o mais justo. Eu concordo que é interessante. Eu até falo assim, cara, a gente já tem a Copa do Brasil em formato mata-mata, então a gente não precisa colocar outro. Por que a gente não trabalha com os dois? Você já viu o que eles fizeram na Argentina? Que eles fizeram aquela aberração lá, que são 28 clubes? Ou acho que são 28 clubes. Então, o campeonato, eles são 2 campeonatos que não se comunicam, que é o Apertura e o Clausura. Mas olha só o que eles fizeram. Se são 28 times, você concorda que deveriam ter 27 rodadas. Mas são 28. Porque eles fazem uma rodada extra que é para fazer mais um River e Boca, para ter o Boca e River, entendeu? Então você faz uma rodada extra para você privilegiar as rivalidades locais. E assim eles acharam um caminho. Vou dar uma ideia para vocês. Meu time na França, infelizmente, está na 2ª divisão. Ok? E terminou em 3º nesta temporada. Na sexta-feira, a gente enfrentou o vencedor do confronto entre o 4º e o 5º.
Nós ganhamos. Então agora a gente vai jogar nesta quinta e no próximo domingo contra o 16º da primeira divisão. Para tipo... ver se o cara da primeira cai e o meu time sobe ou não. Seria É uma repescagem. É uma repescagem, mas tem uma palavra que o pessoal usou para esse jogo, aí, que é um dos formatos que eu acho legal. Em francês, o nome disso é barrage. E aí o time da primeira divisão tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Então, o negócio é feito para quem está na primeira divisão se manter. Entendeu? É mais difícil para o cara que está na segunda. Sem dúvida. Mas é uma oportunidade. Mas, você veja, são jogos que acontecem quando a temporada regular se acabou, então passa a ter um foco, mais audiência. Sim, muito mais legal. Vira notícia. E é uma forma de você fazer algo diferente, principalmente que eu nunca vi isso ser feito no Brasil. Eu não tenho memória. É uma das coisas que eu acho que seria interessante a gente fazer. Esse jogo, eu não sei, tem uma palavra, o pessoal ouviu o pessoal usando um termo, um jogo. Você sabe como é que é na segunda divisão da Inglaterra? Eu acho que é parecido com isso, não? Ó, para você ter uma ideia, é terceiro, quarto, quinto e sexto que vão para esse tipo de jogo. Aí você pega o terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Quem vence se enfrenta. Ok? E aí, para tornar a coisa mais importante, especial, o grande jogo que vai decidir quem é que sobe, porque não tem um confronto com o time da primeira divisão. Resolve dentro da segunda divisão. E foi neste domingo. Os dois times jogam em Wembley e é considerado o jogo com a maior premiação do mundo. Porque você vai subir para a Premier League e vai começar a ganhar o dinheiro que você nunca viu na vida, a não ser que você já seja um time que já esteja acostumado. E quem ganhou domingo foi o Southampton, ganhou do Leeds de 1-0. Então, eles voltam para a Premier League. Então, assim, isso na Inglaterra gera um burburinho. É o sonho da galera fazer o jogo em Wembley. Às vezes é um jogador que só jogou uma vez na vida em Wembley porque participou daquele jogo. Os times pequenos, a torcida enche o estádio, porque abre-se o Wembley com pouca frequência. Então, assim, é uma forma de você também valorizar a segunda divisão. Entendeu? O que eu achava que seria interessante é nesse formato, só que o que eu tinha pensado naquela ideia de você jogar, seriam 18 times na Série A. Eu defendo 18 times na Série A. 18 times para que você possa eliminar aqueles sempre que só estão lá para cair. Sim. A gente sabe que só tem uns caras que só sobem para cair. Você diminui aí a quantidade de jogos, você consegue diminuir. Você faz com que existe uma melhor... logicamente que isso não vai melhorar o futebol inteiro, mas existe... O pessoal estava comentando e falando coisas que eu assisti acho que o pessoal da Casa TV estava comentando sobre isso, em relação a não existe só uma divisão de datas, de números, mas sim de jogadores também. Porque se você tem 20 times, você tem elencos que você precisa preencher aqueles elencos. Sim. Então você distribui mais jogadores ruins dentro daqueles 20 times. Okay. Se você tira 2 jogadores ou 2 times, você diminui, você consegue ter jogadores melhores, né? Porque você tem 2 times a menos naquela conta. Sim. Que vai estar na Série C, que vai estar na Série B, na Série B. Isso pode te dar uma folga no calendário de 2 semanas a 1 mês. Sim. Quando você tira 2 times. Porque você tira o jogo ida e volta, né? Na França, o canal de televisão, Canal Plus, eles acham que o futebol francês só deveria ter, na primeira divisão, 14. E hoje estamos com 18. O rugby francês, o campeonato de rugby francês hoje é a liga mais competitiva e que melhor bem gerida, porque o rugby na França fez isso. Diminuiu a primeira divisão para o top 14. E tornou-se uma liga muito competitiva. Então, eu acho que o futebol caminha no futuro para você ter primeiras divisões mais compactas, porque o bolo será dividido por menos gente. E até questão financeira também, né?
Isso. Porque você diminui você diminui a quantidade, o pedaço do bolo fica maior para todo mundo. Sim. Né? E aí você já viu vai. Como ficou a nova Liga dos Campeões? Cara, eu não vi, eu vi que isso mudou, mas eu não sei se mudou para melhor. Tô sem essa informação. Vamos lá, vou te explicar. Agora não são mais 32, são 36. Ok? Agora, na primeira fase, você não faz mais 6 jogos dentro do seu grupinho. Você vai fazer 8 jogos na primeira fase. Tanto que a primeira fase da Liga dos Campeões, que ia até novembro, agora vai chegar até janeiro. Olha a bagunça que isso vai ser. Isso já começou? Esse não, vai começar ainda. Vai começar nesta temporada agora. Quando começar a temporada europeia, é o novo formato. Não parecer. Aí, como é que eles vão fazer? Os 36 clubes serão divididos em 4 prateleiras. Então, o seu sorteio fará com que você pegue, vamos supor, 2 jogos de uma prateleira, 2 jogos da outra, tá? Para você fazer os 8. Então, significa que todos os 36 serão submetidos a uma classificação única. Mas você só vai fazer 8 jogos. Aí, Tá parecendo um pouco carioca, tô meio confuso. Não é? Eu achei a fórmula péssima, cara. Porque você pode dar mais sorte no sorteio, né? Mas beleza. Aí, o que vai acontecer? Os 8 primeiros estão classificados automaticamente. Do 9º até o 16º, não, do 9º até... Do 9º até o 24º, você vai ter mata-mata. Uhum. E quem se classificar se junta àqueles 8. Para você, enfim, ter a 8ª de final. Então, pode ser que um time faça minimamente 8. Se ele cai para aquele jogo, que é a 16ª de final, vai a 10. E depois vai ter mais 2, 4, 6, 7. Então, ele já vai para 17 jogos para ser campeão da Liga dos Campeões. Ou 15. Entendeu? Mas a UEFA, com isso, segurou a onda daqueles que queriam se juntar aos Barcelona, Juventus e Real Madrid com a da Superliga. Vai distribuir mais dinheiro, vai dar mais jogos de Liga dos Campeões e os jogos continuarão sendo terça e quarta. E o mesmo formato será replicado na Liga Europa e na Conference League. Mas eu não gostei. Eu também achei muito confuso, muito confuso. E quanto mais times, menos qualidade você vai ter. Exatamente. Agora, essas novas vagas que se abriram, não se abriram para países que não se faziam representar. É mais um da Inglaterra, mais um da Itália, mais um da Espanha, mais um da França. Assim, o Brasileirão, tendo 18, você rebaixa 2. E o terceiro fazia esse jogo decisivo. O 16º enfrentar o cara da segunda. Isso. E exatamente no final da temporada, acabou o jogo, meu irmão. Última jogada. Agora vamos ter esse enfrentamento para ver exatamente isso. Porque se a gente parar para pensar, são 4 rebaixados atualmente. O 20º, o 19º, o 18º e o 17º. Isso aí. Esse 18º e o 17º seriam os rebaixados dos 18, né? E o 16º, que geralmente é o cara que tá ali na beirola, que se vai estar de qualquer jeito, vai disputar. Você joga o jogo pro final do campeonato. Seria aquele descanso depois, assim, poxa, mas vai ter um jogo decisivo que todo mundo ia parar para assistir. E é um jogo, né, Matheus, que quem tá em 16º vem de uma temporada ruim. Psicologicamente não tá bem. Enquanto que você tem um maluco que vem da segunda divisão, doido para querer entrar. Quando eu caí, quando o Saint-Étienne na França caiu da última vez, foi assim. A gente era o 16º. Em casa, a gente perdeu nos tiros a gol pro Auxerre e a gente caiu e ainda não voltou. Pois é. E aí, a gente olhando a Premier League não é assim. A Premier League é 20 times. Sim. Só que mas lá a competitividade está altíssima. Porque você tem times da primeira divisão, que vem abaixo da Premier League, que poderiam tranquilamente estar no andar de cima. Sim, exatamente. Então, agora vamos lá. Na Premier League são só 3 rebaixados. França e Alemanha estão com 18.
Uhum. Itália, Espanha 20, junto com a Inglaterra. A Holanda são 14. Holanda são 14. E vamos Acho que lembrar, são né? 14. A gente precisa lembrar. Portugal A Inglaterra, são é um país 18. pequeno. A Inglaterra é um país pequeno. Sim, Boa mas parte também desses é o times. país que mais clubes de futebol tem no mundo, meu irmão. Pois um é. negócio Isso que eu ia falar, absurdo. assim, tem muitos desses times estão dentro da mesma cidade. Sim. Então, as distâncias lá são bem menores do que a que a Sim. gente enfrenta aqui. Sim. E o calendário lá não tem estadual, meu irmão. Então, você Sim. acaba permitindo. E eles eliminaram o jogo de replay da Copa da Liga, eliminaram o jogo replay da Copa da Inglaterra, que é a competição mais antiga do mundo. Eles têm quantas divisões lá de... Cara, assim, de futebol profissional, você tem 4 profissionais. 4, né? 4. Pois é. Assim, depois eu acho que ainda tem mais 5, minimamente mais 5 amadoras. vamos Fora lá. as outras ligas ali de bairro, né? De distrito. Tem essa. Então, e todo mundo participa da Copa da Inglaterra. O último é que acabou, né, a temporada já. O City foi campeão. Só que aí eu tenho um detalhe para trazer para a gente. A gente fala muito aqui, que você, Marcão, discorda muito, né, quando se falam que o brasileiro é o campeonato mais concorrido do futebol mundial. Isso é uma falácia de mau gosto, cara. É você querer nivelar as coisas por baixo. Assim, em termos a gente analisando hoje o futebol inglês, como é o futebol mais bem visto pelo mundo, né? A gente olha lá, peraí, o City foi campeão nos últimos 3, sei lá quantos, seguidos já. Ele foi campeão nos últimos 5, 4. 5, 4, pois é. O que quer dizer, então, que o futebol inglês não é competitivo? Está muito competitivo. E você poderia pensar o seguinte, o City ganhou 4 de 5, mas sabemos que o City está respondendo por mais de 110 infrações. É que a Premier League até agora não puniu o City. Então você pode entender que o City ganhou o que ganhou porque burlou a lei. Será? Independente do Guardiola ser quem é, do que ele é capaz de fazer, do que o time é capaz de fazer, mas assim, os escândalos financeiros envolvendo o City são tão escabrosos e o tempo está passando e a Premier League não dá uma satisfação a todos, porque sabe-se que eles infringiram mais de 110 vezes os regulamentos da Premier League. Sim, você me lembrou, a gente estava lembrando disso. Mas vamos deixar isso de lado para não fraudar a nossa análise aqui. Em termos futebolísticos, para a gente não dar espaço para um 87, a um Fluminense 2013, essas coisas assim, entendeu? Em termos de futebolístico, o fato, muita gente falou assim, falam que o futebol inglês é competitivo, mas o City ganhou os 4 últimos, né? Cara, o City ganhou Pensa quantos pontos fazem os vices campeões. Isso que eu ia falar agora. É pontuação de time que seria campeão em qualquer lugar do mundo. O City fez 91 pontos. 91 pontos. O Arsenal está com 89. Isso foi aí. o último jogo que estava na decisão. Se o City tivesse perdido, o Arsenal teria sido campeão. Sim. Que o Arsenal ganhou, por sinal, né? O último jogo. Sim. Eles ambos ganharam 5 jogos, né? E aí depois você vai descendo, porque essa temporada terminou com 87. 82. 82? Isso. Tá. A gente pode dizer que o Liverpool não fez uma boa temporada, né? A gente pode falar, caramba... Foi o início de abril, cara. O início de abril foram 2 jogos que arrebentou com o Liverpool. Então, mas assim, olha o nível dos caras. A diferença de um City para, por exemplo, um PSG, para, por exemplo, muitas vezes acontece aqui no Brasil, tem acontecido Flamengo e Palmeiras, que tem ganhado os últimos campeonatos, é que esses caras não estão ganhando por sobra. Tipo, não tá ganhando. O City não tá ganhando porque sobrou. Costas, né? Sobrou o Brasileirão. Sim. Não, cara. A diferença é essa. O que eu falo aqui sempre em relação ao Flamengo, em relação ao Brasileirão, se a gente analisar
os últimos anos, talvez foi o Palmeiras e o Flamengo tenha saído um pouco dessa curva, né? Que é difícil você ter campeões repetidos no Brasileiro, né? O que eu acho muito legal, porque você torna a competição muito mais desejada em relação a, tipo assim, pô, meu time não ganha tanto tempo, pô. Mas eu já te falei que difícil. isso, cara, provável que o Campeonato Brasileiro estava atrás no tempo. Você precisa das locomotivas. Não, eu não concordo muito. Assim, eu concordo no sentido do que eu falei sobre o City. Se você ter um time ganhando sempre, mas com o nível lá em cima, que é o City, é uma coisa. Sim, outra coisa é você ter, por exemplo, como o Bayern, que com os pés nas costas, mancando o cavalo ou manco, eles vão lá e ganham. Mas é uma locomotiva. Mas aí, esse ano nós tivemos... O Flamengo não se comporta como locomotiva. Exato, ainda. Sim. Mas, o Palmeiras esse ano nós consegue ter comportamentos de locomotiva. Que você pode confiar no Palmeiras, que ele vai chegar e ter o rendimento necessário. Das maneiras mais toscas possível. Pois é, mas essas maneiras é que eu não gosto. Esse é o problema. Porque, por exemplo, você tem lá o PSG. O PSG fecha o olho, entra em crise, vai lá e ganha. Tanto Sim, mas que... olha só, faziam 4 temporadas que o Paris Saint-Germain não conseguia ganhar campeonato e Copa da França. Mas aí você tá colocando tipo assim, é só porque ele não ganhou outro título além Primeiro dele. O seguinte, Matheus, as pessoas fazem julgamentos diferenciados em relação ao campeonato francês e ao campeonato alemão. Quando o Bayern faz o que faz, todo mundo acha lindo. Quando o Paris Saint-Germain faz, mas esse aí não tem valor, isso aí não tem graça. Ué, é a mesma coisa. Não, é um campeonato que você tem uma grande locomotiva. Não, para mim é os dois, a mesma coisa. Agora, tanto o Paris Saint-Germain não consegue fazer o que o Bayern faz de ganhar 11 anos seguidos. Mas para o Bayern fazer 11 anos seguidos, isso fala muito mais sobre a incompetência dos outros. Como o Dortmund ano passado, que era para ter sido campeão. Exatamente. Né? Então é aquela velha história. Você precisa da fraqueza dos outros que não se organizam, enquanto o outro time, que era organizado como o Bayern era organizado, ganhava. Só que na temporada passada o Bayern já ganhou por um milagre e o Bayern há 3 anos está completamente desorganizado. Tanto que agora, depois de 7 técnicos dizerem não para o Bayern de Munique, eles vão contratar o Kompany, aquele zagueiro que era do City, belga. E que nesta temporada foi rebaixado com o time dele na Premier League. Como é que um técnico que foi rebaixado na Premier League consegue arrumar um emprego no Bayern? Olha a situação em que o Bayern está metido. Então, é por isso que eu falo, a diferença é essa. Você tem um City que se pensar, tem alguém cheirando o cangote dele. Tem. Né? Tem o Liverpool, o Arsenal, o Tottenham, o Real Madrid, Chelsea, o Barcelona, qualquer outro. Normalmente está um ali no cangote do outro. Cheirando o cangote do outro, exatamente. Então... E aí, exatamente o que eu falo. O problema é que você ganhar porque os outros não teve a mínima competência, é você nivelar por baixo. Coisa que, por exemplo, o Flamengo... Mas você tem que ganhar. De qualquer maneira, você tem que ganhar. Sim. Que não é o nosso caso. A gente não consegue se aproveitar do fato dos outros não fazerem direito, a gente não faz o nosso. Então... Isso aí. Aí, por exemplo, o que eu já falei uma vez sobre isso já. O PSG... Qual a diferença do PSG pro City? Em termos de projeto de futebol. Não tô falando assim, é organizado, desorganizado. Em termos de projeto. Qual era a ambição dos dois? Os dois eram times que não eram milionários, ricos. A primeira ambição é o termo em inglês, como é que é? Image washing, né? Em que você quer transformar a imagem do seu país numa coisa positiva. Então eu compro um clube lá, faço sucesso e vou conseguir melhorar a imagem do meu país. Essa, no fundo, isso é a grande vontade do Emir, do Catar, e do Emir dos Emirados. Beleza. E aí, depois, você trouxe um cara que era do Barcelona, chamado Tiki Begiristain, que organizou aquilo ali. O City. E ele foi o cara que conseguiu trazer o Guardiola. E aí, com o Guardiola, você vai ter organização, não tem conversa. Mas assim, vamos analisar uma coisa. Não sei se você vai concordar comigo ou não, apesar só para trazer para a discussão. Até o City ganhar a Champions,
o desejo dos dois era o quê? Ganhar Champions. Ganhar Champions. Ganhar e lembra Champions. que quando era o Mancini e o Pellegrini, o City não conseguia ganhar. E o City não era campeão inglês assim, um atrás do outro. É porque o Guardiola realmente é o que se faz de melhor. E você vê que nem o Guardiola conseguiu bater lá na Champions 3, 4, 5, 6, 7. Não. Sim. Teve dificuldade. Porque o nível da Champions é o negócio. E é um mata-mata. No mata-mata, tudo acontece e você perde. Você vê, nessa daí, ele era para ter sido eliminado pelo Real Madrid, concretamente? Não era, mas foi. Nenhuma das vezes que ele foi eliminado pelo Real Madrid era para ter sido eliminado. Então, assim, isso faz parte do torneio mata-mata. Por isso que eu não sou entusiasta de mata-mata. Não, sim, entendo. Porque eu sou entusiasta de justiça. E só os pontos corridos trazem justiça. Eu já te falei sobre como era o campeonato russo na década de 80, da União Soviética? Não. Olha como é que era engenhoso. Que é uma forma de você mexer no pontos corridos sem alterar a fórmula do pontos corridos. Era assim. Você ganhava o jogo em casa. Naquela época, lembra que não era, o futebol não tinha vitória de 3 pontos, ok? Era vitória 2 pontos, empate 1 ponto, derrota 0. Então, eles faziam o seguinte. Você ganhava o jogo na sua casa, você ganhava 2 pontos. Você empatava o jogo sendo mandante, você ganhava 1 ponto, ou seja, era a pontuação normal, mas o time visitante ganhava 2. Ok? E quando você vencia fora, você ganhava 3 ou 4. Então, ele premiava o desempenho fora de casa. Encorajava você a não ficar lá atrás se defendendo, porque você ia ganhar 2 pontos no caso do empate, eram 4 pontos, eu acho, ou 3 na vitória de fora. Ok? Isso é uma forma de você mexer no campeonato. Você tira a atratividade de ficar na retranca, como aqui os caras fazem no Brasil, só se preocupam em manter o emprego, o técnico, e essa forma perdurou, acho que até 83, 84, era assim no campeonato da União Soviética. Eu achava interessante, tanto que eu aplicava isso no meu campeonato de botão. Esse regulamento. E só vi isso ser aplicado na União Soviética. Isso. Isso aí, o Alexandre concordou com a gente. Isso. Mas exatamente isso, né? Infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu... Eu falei muito isso em 2021, você não tá feliz porque o Flamengo... Eu falei, gente, o problema é que a gente foi campeão dentro de um cenário horroroso. Então, peraí, é porque todo mundo tá uma bosta, meu time tá menos bosta do que os outros? Por exemplo, por que eu citei, citei aqui PSG e City? Ambos eram os times que estavam levando tudo nas suas competições nacionais, mas o desejo principal era a Champions. E eles não ganhavam a Champions até o City lá ganhar. Sim. Só que, o Chelsea estava nessa. Como é visto o PSG comparado ao City, o PSG hoje é um menino brincando entre os grandes. Mas ali também você tem que pensar o seguinte: se o City estivesse no campeonato francês e o Paris Saint-Germain estivesse no campeonato inglês, a diferença financeira é muito grande. Muito grande. E assim, tanto que hoje o PSG ganhar todo ano é suficiente para eles ganhar o Nacional todo ano? A Liga 1 mas todo ano? Nesta temporada, o fato de ter ganho com alguns momentos na temporada, da maneira como ganhou, faz com que você possa acreditar que o Paris Saint-Germain, enfim, entendeu que futebol não é... Como é que é aquele negócio de carnaval que brilha? Purpurina, sei lá. Purpurina, não é purpurina. Futebol é suor, é trabalho, é equipe. Nem todo, né, Marcos? Não, eu estou falando. Porque, assim, na hora que você chamou Neymar para o projeto, mudou o projeto. Quando veio o Messi, aí, meu irmão, aí virou a cereja no bolo, porque como é que você pode jogar no futebol moderno com 3 caras que não marcam? Olha, ontem... Mas, assim, eu acho que agora o PSG vai entrar na irrelevância do futebol da Champions agora. Para mim vai. Para mim vai. Para substituir o Mbappé,
nós vamos ter 4, 5 jogadores. O time vai estar mais forte na próxima temporada. Vamos ver, porque eu acho que o PSG entrou em um limbo. No limbo de ignorância própria. Se você soubesse como o valor do clube aumentou exponencialmente, o faturamento aumentou exponencialmente, o número de camisas aumentou exponencialmente. Eu não estou falando isso, não. Para mim é uma questão... Não acredite que o Paris Saint-Germain vai se tornar um anãozinho na Europa, não. Não, eu acho que vai. Eu acho que vai. Pode estar lá no Nacional ganhando todo ano. Exatamente. A peneira, o nível lá talvez não seja muito alto em relação aos outros clubes, né? Mas, para mim, o PSG vai se tornar esse relevante. Café com leite todo ano. Assim, pode ser, por exemplo... com leite? Peraí. Gonzaga, você quando fala café com leite, eu acho que você está arremetando, você está tirando... Tipo assim... Você olha o PSG, eu olho o PSG, vejo um São Paulo. Tipo assim, o PSG, vamos botar nível brasileiro, o PSG poderia ser o São Paulo, ou o Cruzeiro, ou o Atlético. Não dá para comparar a história do Paris Saint-Germain com a história do São Paulo. Não estou dizendo história, eu estou dizendo aquela marca que fica dos cabeças. Por quê? O Paris Saint-Germain foi criado em 1970. É um time muito novo ainda. É novo, mas os caras... O que acontece? O que vocês não estão conseguindo? Vocês têm isso na cabeça de vocês, mas só vai lembrar quando alguém comentar. A grana. O que aconteceu? O cara contratou. Onde o que o Gonzaga está falando tem uma coerência, mas o que o Marcos está falando tem uma outra racionalidade muito mais profunda, que é a saída do Mbappé vai dar uma ocupação até para preencher outras lacunas. Por exemplo, o cara ele tinha o maior salário. Ali era uma disputa. Ali era um Mbappé. Disputa de ego, certeza. Sim. Não só disputa de ego do dono. Era uma situação que ele quis mostrar. Eu consigo manter, 3 galácticos. Show. Conseguiu ali, por uma temporada ou 2, Messi, Mbappé e o Neymar. Show de bola. Hoje, nenhum dos 3 estão lá mais. Sim. Não está nenhum dos 3 lá. Então, a folha salarial, ela influencia... Vai cair, como já vem caindo, tanto que o Paris Saint-Germain termina esta temporada sem se preocupar mais com o fair play financeiro. Entendeu? Porque também é muito mole. É tipo assim... pensa assim, é porque a galera fala, caramba, o cara vai ganhar... Quando o Neymar e o Messi foram, melhor dizendo, para o PSG, quanto eles vão ganhar por hora, quanto eles vão... Teve até um cálculo, né? E aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu, foi muito curioso isso. E aí o pessoal dá risada. O Real Madrid bateu na porta e falou, quero comprar esse pack de cerveja, tá quanto? Não tô vendendo, não. Mano, eu tô com dinheiro para comprar. Não tô vendendo, não. Hoje, é mais ridículo, igual o caso do Gabigol. O Flamengo tá usando a mesma manobra. Por quê? Falta 6 meses para sair a preço de pinga. O Gabigol também tá fazendo tudo para favorecer o Flamengo, de desvalorizar mais e mais, e aí, olha, eu não vou te dar de graça, mas também quero alguns trocados, mas também daqui a 6 meses ele vai poder sair de graça. O Mbappé vai sair a preço de nada, ou de pinga, só numa coisa bem contratual ali, bem... Não acredite nisso. Você sabe quanto que ele vai receber de luvas, meu querido? Não, a luvas... Ele vai receber 100 milhões de euros de luvas. Então ele não vai sair do zero. Mas tá dado. Porque ele não... também, assim, você tem que ver também na proporção. Olha, são 80 milhões de luvas que ele vai receber. Mas até que seja... E ele ainda vai ficar com 50% ou 60% dos direitos de imagem dele, coisa que o Real Madrid não faz. Mas assim, a questão do PSG... do desequilíbrio que ele vai causar no vestiário. Porque a disparidade salarial dele para os outros é gigante. Agora, sim, a questão do PSG
O City foi o que eu falei. É que ambos tinham projetos de ganhar a Champions, nenhum dos dois conseguia ganhar, mesmo com todo o dinheiro, com todo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Futebol não é só dinheiro. Exatamente. E aí, só que aí a diferença da Premier League para o campeonato francês é absurdo. E para a gente voltar aqui para o futebol brasileiro, para que a gente possa, assim, o futebol brasileiro, eu acho que ele é, não vou dizer competitivo em termos de futebol apresentado, mas ele é concorrido. Por quê? Assim, se a gente tirar os últimos anos que Flamengo e Palmeiras brigaram, porque a tendência é continuar assim nos próximos anos, nós temos grandes clubes com grande história no futebol brasileiro que tá ali batendo perna. Nós temos ali o São Paulo, que não era um time que ficava brigando lá, patinando lá embaixo. Nós temos o Corinthians, temos ali na prateleira mais ou menos um pouco o Cruzeiro. Aí você tem o Inter, o Grêmio, o Santos. Então, são time de grandes expressões, de grande expressão, que ainda não se portam como esses times. Né? Nós temos agora o Bahia, com o investimento do City, não vai brigar lá por cima. Não vai. Mas pode ser que uma hora brigue. Pode ser que uma hora ou outra ele bata isso lá. Na França, na temporada passada foi rebaixado para a segunda divisão e nesta temporada foi parar na terceira divisão. Inclusive aquele tal de Savinho, que fez uma grande temporada, foi o City quem comprou, botou lá no time francês. Ele nunca jogou pelo time francês. Mas assim, eu acho que talvez o Bahia não dispute título, mas vai disputar ali talvez uma vaga na Libertadores, vai disputar ali quem sabe uma Copa do Brasil, que é um campeonato que dá condições para o time ganhar. Eu quero responder ao Alexandre. Alexandre, pensa o seguinte, o Ibrahimovic hoje já é diretor do Milan, porque o navio do Milan estava à deriva e chamaram ele para ser o diretor de futebol. É ele quem trata com os jogadores do elenco. O Ibrahimovic no Paris Saint-Germain foi extremamente importante, porque aquele cara respirava e transpirava profissionalismo. O Cavani nunca deu trabalho no Paris Saint-Germain. Nunca. Porque é outro cara que sempre foi muito profissional. Na hora que o Ibrahimovic para e você traz o Neymar, você mudou completamente o rumo da prosa. Entendeu? Então, o Ibrahimovic, quem dera se o Ibrahimovic tivesse jogado no Flamengo. Duvido que a água do nosso do Urubu iria afetar o profissionalismo do Ibrahimovic. Não duvide da água do Ninho, que é poderosa. Não duvide. No Ibrahimovic eu não acredito. Então, assim, e aí, infelizmente, os clubes brasileiros aceitam o calendário que é imposto, porque eu já falei, se Nick tivesse coragem de bater o pé na parede, assim, então não joga, não vamos jogar, se for assim, não vamos querer. Vamos fazer a nossa liga e pronto, acabou. Exatamente. Então, essa rebeldia que ninguém... Agora, assim, o Mauro estava até... Né, quando o Mauro começa a falar do Renato, sai ali o jornalista profissional, entra ali um cara que tem um ressentimento pessoal pelo... Eu acho que o Renato pegou a namorada do Mauro. Não é possível o cara... Isso, não é possível. Não me desce minha aguela. Mas vamos lá. A gente falou, o André falou assim, não rebaixa. Gente, é uma ideia absurda. Vamos virar o 87 em 2024. Hein? Daqui a pouco o time campeão da Série B vai se dizer campeão da Série A. Né? Então, no Brasil, tudo é possível. Então, essa ideia de não ter rebaixamento... A gente teve um cruzamento de primeira e segunda divisão na Copa União. Verdade. Era para ter, verdade. Não tivemos, mas os malucos resolveram fazer disso uma disputa do título. Olha o tamanho do absurdo. Não era pelo rebaixamento, era pelo título. Verdade. Aí, o que é bem pior, né? Muito bem pior, né? Nossa Senhora. Mas assim, a gente, essa ideia do não rebaixamento seria assim, eu falei, seria adiar o problema, trazer um problema pior, porque se você mudar a regra no meio do caminho, não dá, mas os clubes brasileiros poderiam só falar assim, olha, nós queremos mudança, só vamos jogar com mudança. Sim. E aí você muda o formato, seja ele... Globo, Matheus, teria poder para mudar o futebol brasileiro se ela quisesse. Como na França, o Canal Plus mudou a história do futebol francês. Entendeu? Sim. Seria porque ela, como ela é
ter um monopólio do futebol da Série A, vamos dizer assim. Ela devia ser a primeira a querer oferecer o melhor produto possível. Exatamente, pô, é isso que eu falo. Por quê? Se a gente parar para pensar, o futebol, o Brasileirão, ele vem se desvalorizando em termos de, cara, os times não estão olhando mais para o Brasileirão com desejo. Sim. Tá? Você está perdendo a qualidade do produto, apesar de que o futebol brasileiro é jogado por baixo, mas isso é a forma de você melhorar o produto, é você valorizar ele em todas as formas possíveis. Beleza, você vai fazer o que para a gente fazer isso? Pô, a gente vai melhorar o gramado? Então, melhora o gramado. Chega para os clubes e fala assim, ó, senta todo mundo aqui, ó, vamos ter uma conversa de gente grande assim, ó. Lembra daquela regra que eu falei do Campeonato Espanhol, que não pode mostrar arquibancada vazia se não toma multa? Sim, eu ia falar sobre arquibancada agora. Fala assim, olha, cara, ó, como é que pode fazer para poder trazer mais gente para o estádio? Para exatamente trazer um produto melhor para quando as marcas que olhem... Cara, olha as marcas que patrocinam o nosso futebol. Já parou para observar? Brasileirão açaí. Agora é Betano. Né? Cara, as marcas que patrocinam o nosso futebol são ridículas. E a gente não está falando do público pequeno, não. E você se lembra na Copa União, Matheus? Que a Coca-Cola patrocinou todo mundo, exceto o Flamengo. O Flamengo tinha no Brax, né? Uhum. Então, uma marca mundial como a Coca-Cola se interessou naquela época. Isso. Então, não estamos falando de um público pequeno para o futebol brasileiro. Não, nós estamos falando do futebol brasileiro. E aí você vê aquela coisa de direitos de imagem para fora do país, que valorizaria muito o nosso formato, o nosso campeonato como um todo. O Brasileirão não é a competição que mais paga em termos de premiação. Você, pela própria CBF. Porque se o prêmio da Copa do Brasil viesse de outra entidade, você até poderia, assim, ok, a mesma entidade faz... A mesma entidade, exatamente. Pois é. Então, por isso que eu falo, a gente esperar que isso venha da CBF, a gente sabe que não vai vir. Então, acho que é muito importante uma pressão, seja da torcida para o clube, para os clubes se posicionarem. E nessa hora que eu digo para você, se o Flamengo representasse o fator de mudança, de inovação no futebol brasileiro, se ele fosse a locomotiva, ele poderia melhorar a imagem dele perante as pessoas que odeiam o Flamengo. Sim. E aí, eu vou para o ponto do formato do campeonato, porque eu acho que a gente poderia trabalhar para um formato diferente, um formato mais agradável, para acabar com essas aberrações de ter time campeão com 5 rodadas, 3 rodadas de antecedência, ou já não vamos mudar o formato. Tudo bem. Por que então a gente não tenta pensar numa forma que, sei lá, que deixa as 3, 5 últimas rodadas assim, de uma forma que não tem aquele clube que já joga sabendo o resultado, aquele clube que joga já esperando com que o clube... Então, essas coisas que a gente sabe que acontecem, né? Para não acontecer, por exemplo, aconteceu, eu não sei se foi agora, foi com o City, quem foi, que jogou já sabendo que ia ser campeão, ou não, foi campeão sem jogar, não sei se foi o City, ou qual foi o time que foi campeão essa rodada. Quando você tá falando? Foi agora, recente. Isso no futebol europeu. Algum time foi campeão sem precisar ter entrado em campo, porque o resultado do time não foi suficiente. Não sei se foi o Leverkusen, que já tinha sido campeão, alguma coisa assim do tipo. E o Brasileirão... Não reconheço agora isso que você está falando, mas... Teve, porque eu lembro que eu estava vendo a reportagem, o pessoal falando, o time... não jogou, mas já entrou campeão, foi campeão devido a alguma derrota de algum outro time, né? E a gente tem aí 2019, todo mundo sabe que ali, assim, foi bonito para nossa história. Aquele ano foi, cara. Quando vai acontecer de novo a gente ser campeão no sábado da Libertadores, no domingo do Brasileirão? Cara, foi magnífico. Porém, foi broxante, vamos dizer assim, né? Cara, a gente comemorando o título brasileiro. Eu comemoro o fato da gente ter jogado no futebol muito diferente do que se via no Brasil. Mas assim, por vezes vai acontecer que a gente ficava orgulhoso de ver aquilo. Assim, nunca vai acontecer de novo. Jogos em que a gente ganhou, sabe Deus como, que a gente jogou sem nenhuma vontade. Então, mas, assim, 2019 Marcão, nessa perfeição toda, não. Não é perfeito, mas tá o que importa na memória. Aí eu sei, eu concordo com você em vários pontos, mas assim, não apaga, entendeu? Não apaga.
Porque, pô, você ter sido campeão no sábado aquele e no sentimento domingo... de invencibilidade que a gente tinha. Né? Você viu o Flamengo tomando 1-0, você vai virar. Vai virar, exatamente. E virava. Então, agora sim, confesso que houve um pouco de sentimento assim, um pouco broxante, porque, cara, há quanto tempo a gente estava há 10 anos sem ser campeão brasileiro? A gente passou 2016, 2017, 18, 19, naquela coisa de vamos, agora vai. Quando você é brasileiro, campeão, obrigação. Você está comemorando o título passado, não teve aquela ganhamos, conquistamos. Mas também você tem que pensar que aquilo aconteceu porque o Flamengo colheu os frutos do que plantara durante o campeonato todo. Então, sim, tudo bem. Agora, também contou com a complacência dos coleguinhas. Se você se lembrar, quem foi o vice do Flamengo com uma pontuação muito alta foi o Santos. Sim. Que ninguém esperava que o Santos fosse fazer aquele campeonato. Né? Se não fosse aquele Flamengo fora da curva, o Santos poderia ter sido campeão brasileiro. Sim, exatamente. Não? Então, mas assim, exatamente, você teve um vice que estava lá colado, que não deixou. A gente que descolou pra caramba, assim, dos caras. Sim. Então, eu acho que a gente. E o futebol brasileiro, com o tamanho dos clubes que a gente tem aqui, com o tamanho da história, cara, dá pra gente. Não tô falando aqui de 15 clubes. Não, mas pelo menos ali uma nata de 5 clubes com condições de ganhar. Isso é resultado da má gestão coletiva de todos os grandes clubes brasileiros. Isso aí. Palmeiras estava numa draga filha da mãe, deu a sorte do Paulo Nobre ser um cara sério, palmeirense, com dinheiro, e o cara foi lá e mudou a vida do Palmeiras. Olha a situação do Corinthians. Pois é. Manchete Mas é isso que eu falo. Agora. É isso que eu falo. Nós temos aí São vários Paulo, clubes. Outra bagunça que não se conserta. São Paulo, Corinthians, o Cruzeiro que tá voltando agora, né? Se você fosse torcedor do Cruzeiro, você não estaria com suas barbas de molho que de repente o dono do supermercado resolveu comprar o Cruzeiro e anuncia planos megalomaníacos? Qual a chance disso dar certo? Eu estaria preocupado. Cara, porque, assim, eu pensando bem, não estaria não. Esse cara entende de futebol? Esse cara vai querer fazer as coisas que são necessárias ou vai querer chegar abafando, se exibindo para todo mundo? Mas o que é isso? Era muito diferente. Dele querer o Gabriel Barbosa já é a prova que ele não entende do riscado. Mas, Marcão, o que difere esse sentimento do qualquer outro dirigente que entrava nos clubes anteriormente? Cara, a diferença é que agora a torcida do Cruzeiro de novo vai acreditar que vem alguém que vai botar dinheiro e o time dele vai ser campeão, porque é isso que as pessoas acham. Na mesma hora, vai botar dinheiro. Mas isso é o que toda diretoria, quando chega no clube, acontece. Sim. Eu não vejo diferença nenhuma. O Ronaldo agiu de maneira diferente. O Ronaldo nunca tirou os pés do chão, nunca deixou a torcida do Cruzeiro. Ele foi Nesse sempre ponto ele foi correto. Firme, então, né? Agora, eu não queria o Ronaldo como dono da minha SAF por nada desse mundo. Entendeu? Não, sim. Agora sim. Aí que tá. Eu não vejo diferença. E agora, um ponto que eu falo sempre em relação à SAF é o seguinte. O cara agora ele vai pensar 1000 vezes melhor no que ele vai fazer, porque ele sabe que o prejuízo, se der, vai sair dele. Quem vai ter prejuízo é a SAF dele. Então, por isso que o Ronaldo não fez a priori, megalomaníacas. Sim, né, mas futebol é celeiro de picareta. Picareta não se preocupa com essas coisas. Mas então... picareta também pensa no bolso. Então, ele não vai fazer uma... Por exemplo, não vai deixar acontecer com ele o que aconteceu com o Vasco, o Botafogo. O que aconteceu com o Inter Milan? Não? O Milan? O Inter Milan. Sim. Era propriedade de um chinês. Aí tem um fundo americano chamado Oaktree. Os caras adoram emprestar dinheiro para a empresa que está com a corda no pescoço. Simplesmente o Inter foi campeão no domingo. Aí, na segunda-feira, saiu a notícia que se o chinês não pagasse uma dívida de 420 milhões de euros amanhã, na terça, ele perdia o clube. E perdeu o clube. O clube agora é propriedade dessa Oaktree, que não está interessada no futebol. Ela simplesmente fez um negócio sabendo que ela ia dar dinheiro para o cara e o cara ia se enforcar. Então,
eles ficaram com o Inter Milan, que vale muito mais do que 420 milhões. Entendeu? Agora, eles provavelmente vão vender o Inter Milan aí para alguém, porque não é a deles ficar. Não vai ficar, ele não vai querer. O Inter Milan está bem administrado, o time está jogando bem, bicampeão italiano, chegou na temporada passada à final da Liga dos Campeões, o que ninguém podia prever, entendeu? Sim, ninguém. Então, assim, picareta, meu irmão, mesmo com dinheiro, não, sem os caras dúvida. fazem besteira, porque é picareta. Sem dúvida. Então... A diferença é que a gente não vai ter um Eurico da vida, ou com o que fizeram com o Botafogo, com o Vasco, com o Cruzeiro, né? Por exemplo, essa liminar que o Vasco olha o Raul aí, onde é que tá aí, nela. E aí, Raul, tudo bem? Essa liminar que o Vasco está agarrado, ela pode cair a qualquer momento, bicho. Isso é você ficar agarrado no pincel lá que você está pintando a parede, se você agarra no pincel, vai cair. Porque, assim, você não vai se livrar da 777 assim, no instalar de dedos, porque o juizinho aqui deu uma liminar qualquer. Não vai. Alguém vai ter que reembolsar a 777 pelo investimento que ela fez. Quem é que vai fazer isso? Exatamente. Então... E aí, assim, o futebol brasileiro ele tem chance de se tornar um futebol melhor, mas com que esses passos precisam acontecer para que exista, né? Sim. A gente pode agora, também pensar em algumas outras coisinhas que pode ser feita. O futebol brasileiro está nessa situação também por quê? Porque os nossos coleguinhas aqui na América do Sul também não trabalham direito. Olha o futebol da Argentina como está. Sem dúvida. Futebol, por isso que o futebol, a Libertadores tem sido uma baba para o futebol brasileiro. Então, assim, não é só disparidade econômica. Você pode ver, o time do Equador, Independiente Del Valle, é um time muito diferente. É um time que trabalha sério, que tem uma visão de futebol muito diferente do resto. Está aí o tempo todo enchendo o saco aí do título sul-americano, perturbando todo mundo. E é o Equador. E outra coisa, assim, muita gente... Nós somos do Flamengo, né? A maior torcida, maior né, do Brasil. A gente pensa em coisas grandes, né? Títulos grandes e tudo mais. Mas, gente... Matheus, repete essa frase para mim para ver se eu consigo acreditar nela. A gente, enquanto coletivo, pensa em coisas grandes, mano? Você tem certeza disso, mano? Não, vamos Você sabe deixar... que a minha mensagem agora para os taxistas tem sido essa, meu irmão. Quando você pensar alguma coisa, quando você desejar alguma coisa para o nosso Flamengo, pense compatível com o tamanho que o Flamengo tem. Não pensa pequeno, não. Hoje eu cruzei com um taxista que, no primeiro momento, ele começou me dizendo que achava que a gente ia ganhar alguma coisa com o Adenor. Aí, daqui a pouco, a conversa foi evoluindo, né? E aí teve uma hora que eu falei uma coisa e ele assim, pô, tu tem razão nessa. A coisa foi e eu senti que o vento da biruta mudou, entendeu? E eu terminei dizendo para ele, cara, pensa no tamanho do Flamengo. Quando você desejar alguma coisa, pensa com o tamanho do Flamengo. E aí eu quero contar a história que eu ia dizer que foi engraçadíssima. Sábado, eu tive que ir no SOS ir lá na casa dos meus pais, entro no táxi e falo pro cara, amigo, dei o endereço e falei assim, e aí, você torce para que time? Aí ele, Flamengo. Falei, opa, que maravilha. Então vamos lá. O que você vai me dizer? Ele assim, eu já sei que você vai me dizer que o Adenor não serve para ser técnico do Flamengo, que o trabalho dele é ruim, que não sei mais o quê. Aí eu pensei assim, já andei com esse cara, e provavelmente é um defensor do Adenor. Aí eu falei assim, eu tô com saúde para encarar uma discussão. Você não esperava por essa, né? Não esperava, cara. Ele me pegou assim, de surpresa, aí ele falou assim, mas olha, eu tava doido para você entrar no meu táxi de novo. Eu falei, por quê? Aí ele assim, olha só, a gente se cruzou quando o Flamengo estava voltando dos Estados Unidos, lá na pré-temporada, né? E aí, olha, reparação, Matheus, ele falou assim, aí você fala umas coisas que a gente não entende. Mas o mais engraçado é que eu hoje vejo o jogo do Flamengo e tudo que aconteceu até agora, eu fico assim, aquele maluco tinha razão, o que ele falou está acontecendo. Aí ele olha para mim e fala assim, meu irmão, você é foda, você sabe muito. Eu falei, não, cara, eu não sou não, apenas é muito simples juntar o Lé com o CRE, ligar o ponto 1 ao ponto 2, o A ao B, não é mérito nenhum meu, eu não inventei a roda, não inventei o fogo, não inventei nada, mas assim, obrigado pelo elogio, valeu, não sei o quê. Ele acabou se inscrevendo no Flamengo Cast. Então, mas, cara, foi muito divertido. E quando eu estava saindo, ele olhou para trás e falou assim,
você é fera, hein? Você é fera. Aí eu falei, cara, muito obrigado, mas assim, eu não tenho mérito nenhum nessa história. Mas foi muito divertido, cara. Muito legal. Depois você fala, não, o que eu te acompanho no Flamengo Cast, eu fico vendo você falando. falando. Isso tem acontecido comigo, Matheus. Quando eu entro no táxi e alguém fala assim, eu conheço você, você é o cara do podcast. Não necessariamente porque o cara nos assistiu. Porque ele já viu alguma coisa ou outra. Mas é porque eu já rodei com ele. Aí foi e aí comentou... as pessoas se lembram de mim, da maneira como eu falo, né? As coisas malucas que eu falo para as pessoas. Quer dizer, as pessoas acham que são coisas malucas, mas não, tudo que eu falo não tem nenhuma sandice nisso. Mas é divertido, cara, quando eu esbarro com alguém que já conhece, de alguma forma, o Flamengo Cast por conta da viagem de táxi. É muito divertido. Pois é, mas são coisas que você fala muito que o Flamengo de fato poderia ser esse pioneiro, né? Esse cara que bate o pé na parede e fala assim, pô. Mas eu tava falando o quê? Quando a gente fala de time que nem o Flamengo, Palmeiras, que assim, quer títulos nacionais, internacionais, tudo mais. Mas não é a realidade de 100% do time, não. A maioria do time, cara, nunca vai ganhar um Campeonato Brasileiro, a maioria dos times nunca vai ganhar um título importante. Mas a gente pode olhar, por exemplo, para time de menor expressão, que tá lá na Copa do Nordeste, que aquilo ali vai ser a felicidade do cara, do torcedor, né? Muitas vezes a gente olha para times menores, por exemplo, o Atlético Paranaense, pô, os caras estão vivendo a glória. Os caras estão... Mas você não acha que o Atlético Paranaense já era para ter dado um salto maior? Eles quase ganharam Libertadores. Eles chegaram na final da Libertadores, Sul-Americana. Aquela história de vende o time todo e começa tudo de novo. Talvez fica uma coisa de dar 2 passos para frente e 2 para trás. E fica nessa, entendeu? Pode ser. Eles mas aí, talvez precisassem de um Petralha 2.0, um cara com uma visão mais moderna, com uma ambição maior, um sonho maior. Uhum. Porque agora, o mercado dele não é um mercadinho pequeno. Paraná é um mercado que tem dinheiro, que tem... Óbvio, não é o mercado de São Paulo, não é o mercado do Rio, mas dá para fazer mais. Eu acho que a torcida do Atlético deveria pressionar mais para a gente alçar voos maiores.